Imagine um salão repleto de nobres, diplomatas e generais. Todos falam, gesticulam, argumentam. No centro da mesa, um homem permanece em silêncio absoluto. Seus olhos observam cada movimento, cada palavra dita. Quando finalmente abre a boca, uma única frase muda o destino de nações inteiras. Este não é um conto de ficção. Esta é a realidade nua e crua do poder ao longo da história humana. Você está prestes a descobrir como algumas das mentes mais brilhantes e temíveis da história utilizaram uma arma invisível, mas devastadoramente eficaz, o silêncio estratégico e a economia absoluta de palavras. Esta é a história real da Lei 4 do livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Diga sempre menos do que o necessário. Antes de mergulharmos nesta jornada fascinante pelos corredores do poder, quero fazer um convite especial. Se você deseja aprofundar-se neste conhecimento transformador, o livro As 48 Leis do Poder está disponível na Amazon e o link está aqui na descrição deste vídeo. O canal Uma Dose de Conhecimento não é monetizado, então ao comprar o livro pelo nosso link, você estará ajudando diretamente o canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade como este. É uma troca justa. Você adquire conhecimento poderoso e nós ganhamos forças para continuar esta missão. E se este é seu primeiro vídeo aqui no canal, inscreva-se agora. Ative o sininho das notificações. Toda semana trazemos histórias reais, análises profundas e lições práticas sobre poder, estratégia e comportamento humano. Não perca nenhum episódio dessa jornada. O Robert Greene, ao escrever As 48 Leis do Poder, não inventou essas regras. Ele as descobriu estudando meticulosamente 3.000 anos de história humana. Analisou imperadores, rainhas, estrategistas militares, diplomatas, artistas e pensadores que dominaram a arte de influenciar pessoas e controlar situações. A Lei 4, diga sempre menos do que o necessário, emerge dessas páginas como uma das mais contraintuitivas e, paradoxalmente, mais poderosas de todas. Vivemos em uma era de superexposição, onde as pessoas sentem compulsão de compartilhar cada pensamento, cada opinião, cada detalhe de suas vidas. As redes sociais transformaram um ato de falar em uma necessidade psicológica quase viciante. Mas os verdadeiros mestres do poder sempre souberam. Quanto mais você fala, menos as pessoas ouvem. Quanto mais você revela, mais vulnerável se torna. Quanto mais você explica, mais fraco parece. O silêncio e a brevidade criam uma aura de mistério e autoridade. Pessoas poderosas raramente sentem necessidade de justificar suas ações ou decorar suas palavras com explicações elaboradas. Elas falam pouco, mas quando falam, cada palavra carrega o peso de um decreto imperial. Pense em figuras históricas que exerceram poder absoluto. Você consegue imaginar Júlio César gastando horas explicando suas decisões para o Senado romano? Consegue visualizar a Rainha Elizabeth I da Inglaterra tagarelando nervosamente diante de seus conselheiros? Claro que não. Essas figuras compreendiam instintivamente que o silêncio amplifica o poder, enquanto o excesso de palavras o dilui. O paradoxo do poder verbal. Existe um paradoxo fundamental no coração da Lei 4 em uma sociedade que valoriza a comunicação. O verdadeiro poder reside na capacidade de não comunicar tudo. Este paradoxo confunde a maioria das pessoas porque vai contra tudo que nos ensinaram desde crianças. Fomos educados para usar nossas palavras, para expressar nossos sentimentos, para comunicar claramente nossas intenções. Tudo isso tem seu lugar nas relações pessoais saudáveis. Mas no teatro do poder, seja político, empresarial ou social, essas regras não apenas deixam de aplicar-se, como podem ser fatais para quem as segue cegamente. Quando você fala demais, comete erros inevitáveis. Uma palavra mal colocada, uma explicação excessiva, um detalhe revelado no momento errado. Qualquer um desses deslizes pode ser usado contra você. Mais importante ainda, quando você fala muito, as pessoas deixam de prestar atenção. Suas palavras perdem valor, como uma moeda que sofreu inflação galopante. Por outro lado, quando você domina a arte de dizer menos, cada palavra sua ganha peso desproporcional. As pessoas, elas se inclinam para ouvir, analisam, interpretam, buscam significados ocultos. Você se torna um enigma fascinante, alguém cujas intenções permanecem parcialmente veladas, gerando respeito e até mesmo medo
saudável. O silêncio como escudo e espada. Ao longo desta narrativa, você descobrirá como líderes históricos utilizaram o silêncio e a economia de palavras, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Como escudo, o silêncio protege. Não se pode usar contra você o que você não disse. Não se pode distorcer palavras que nunca foram pronunciadas. Não se pode criar escândalos a partir do vazio. Em negociações, aquele que fala menos revela menos sobre suas verdadeiras intenções, mantendo vantagem estratégica. Como espada, o silêncio ataca. Cria desconforto psicológico em adversários. Força-os a preencher o vazio, frequentemente revelando mais do que deveriam. Um olhar silencioso pode ser mais intimidador que 1000 ameaças verbais. Uma pausa estratégica antes de responder pode fazer um interlocutor questionar completamente sua posição. Os grandes estrategistas da história compreenderam que o silêncio não é ausência de comunicação. É uma forma superior de comunicação. É comunicação que opera em níveis psicológicos profundos, mexendo com as inseguranças fundamentais do ser humano. Nossa necessidade de validação, nossa aversão à ambiguidade, nosso medo do desconhecido. A jornada que começa agora nas próximas sessões desta história, viajaremos através de séculos de história humana. Visitaremos cortes reais, onde uma palavra mal colocada significava morte. Entraremos em salas de guerra, onde generais decidiam o destino de milhões com monossílabos calculados. Observaremos diplomatas que dominaram nações inteiras através de silêncios eloquentes. Conheceremos Calvin Coolidge, o presidente americano que transformou o silêncio em marca registrada e governou, com eficácia surpreendente, usando o mínimo de palavras possível. Analisaremos como Luís XIV da França usou a contenção verbal para consolidar o absolutismo, mais completo que a Europa havia conhecido. Exploraremos táticas de interrogatório onde o silêncio quebra resistências que nenhuma tortura física conseguiria vencer. Mais importante, você entenderá não apenas o que e o quando, mas o porquê e o como dessa lei funciona. Compreenderá os mecanismos psicológicos que fazem do silêncio uma ferramenta tão poderosa. Aprenderá a reconhecer quando alguém está usando essa lei contra você e como você mesmo pode aplicá-la eticamente em sua vida. Esta não é uma narrativa sobre manipulação cruel ou jogos maquiavélicos sem propósito. É um estudo sério sobre como o poder realmente funciona, despido de idealismos ingênuos e romantizações perigosas. É história real, protagonizada por pessoas reais, com consequências reais que mudaram o curso da civilização. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar suas concepções sobre comunicação, influência e poder. Prepare-se para descobrir que, muitas vezes na história, aqueles que disseram menos foram os que mais conquistaram. A história real da Lei 4 começa agora, e como você logo descobrirá, o silêncio realmente é de ouro, especialmente quando esse ouro representa impérios conquistados. Batalhas vencidas e legados eternos construídos não pelo que foi dito, mas pelo que estrategicamente permaneceu não dito. Na década de 1920, os Estados Unidos viviam a era do jazz, da prosperidade desenfreada e da exuberância cultural. Hollywood brilhava, o consumismo explodia e todo mundo queria falar, ser ouvido, ser visto. Nesse cenário de barulho e ostentação, um homem calado e quase ascético chegou à presidência da nação mais poderosa do mundo. Calvin Coolidge não era apenas quieto por temperamento. Ele transformou o silêncio em uma filosofia de governança e em uma arma política devastadoramente eficaz. Sua história é talvez o exemplo mais puro e documentado da Lei 4 em ação no mais alto escalão do poder moderno. Coolidge assumiu a presidência em 1923. Após a morte súbita do presidente Warren G. Harding, o contraste não poderia ser mais dramático. Harding era gregário, verborrágico, adorava longas sessões de conversa e explicações detalhadas. Coolidge era o oposto absoluto. Suas respostas em entrevistas coletivas eram tão breves que jornalistas ficavam desesperados. Suas declarações públicas tão econômicas que assessores se perguntavam se ele estava consciente do poder que exercia. Mas Coolidge sabia exatamente o que estava fazendo. Existe uma história famosa
documentada por múltiplas fontes históricas, que ilustra perfeitamente a maestria de Coolidge na Lei 4. Durante um jantar oficial na Casa Branca, uma socialite sentada ao lado do presidente fez uma aposta com amigas. Ela apostou que conseguiria extrair do notoriamente silencioso presidente mais de 3 palavras durante toda a refeição. A mulher tentou de tudo. Fez perguntas sobre política, comentou sobre o clima, elogiou a comida, mencionou assuntos que sabia serem de interesse do presidente. Coolidge respondia com acenos de cabeça monossílabos educados, mas nada de conversas elaboradas. Finalmente, frustrada e prestes a perder a aposta, a socialite confessou ao presidente sobre a aposta que havia feito. Explicou que suas amigas duvidavam que ela conseguisse fazê-lo falar mais de 3 palavras seguidas. Coolidge olhou para ela com seus olhos penetrantes. Fez uma pausa calculada que pareceu durar uma eternidade. Então, pronunciou suas únicas palavras completas da noite. Você perde 2 palavras. Apenas 2 palavras. E com elas, Coolidge não apenas venceu o desafio, ele demonstrou absoluto controle da situação, senso de humor sutil e, mais importante, que estava plenamente consciente do jogo de poder que acontecia ao seu redor. Ele não foi manipulado pela tentativa da mulher. Pelo contrário, usou a situação para reforçar sua imagem e seus princípios. Esta história se espalhou rapidamente por Washington e depois por todo o país. O resultado, Coolidge tornou-se ainda mais fascinante para o público americano. Jornalistas analisavam cada palavra sua como se fossem escrituras sagradas. Políticos mediam cuidadosamente cada interação com ele, nunca sabendo exatamente o que ele pensava até que fosse tarde demais para contra-atacar. Mas o uso que Coolidge fazia do silêncio ia muito além de anedotas sociais. Era uma estratégia de governança meticulosamente calculada. Durante reuniões de gabinete, Coolidge frequentemente permanecia em silêncio, enquanto seus secretários apresentavam propostas e debatiam políticas. Ele ouvia tudo, absorvia cada argumento, observava quem defendia o quê e com que intensidade. Então, quando todos haviam terminado de falar, e muitas vezes revelado mais do que pretendiam, Coolidge pronunciava sua decisão, breve, clara, final. Não havia debates subsequentes, não havia possibilidade de contra-argumentação. Ele tinha esperado, ouvido tudo e então decidido. Aqueles que falaram demais nas reuniões revelaram suas posições, suas alianças, suas fraquezas. Coolidge absorveu toda essa inteligência permanecendo calado. Seus assessores comentavam que era impossível ler o presidente. Nunca se sabia se ele concordava ou discordava durante uma apresentação. Isso criava ansiedade tremenda. Menos uma ansiedade que trabalhava a favor de Coolidge. As pessoas tentavam cada vez mais impressioná-lo, revelar mais informações, fazer concessões, tudo na esperança de obter algum sinal de aprovação daquele rosto impassível. Em negociações com o Congresso, Coolidge raramente fazia longos discursos defendendo suas posições. Enviava mensagens curtas, diretas, sem floreios. Quando congressistas vinham à Casa Branca, tentar persuadi-lo a mudar de posição. Encontrava um homem que ouvia educadamente, então dizia não, sem explicações elaboradas, sem justificativas defensivas, sem abrir flancos para debate. Essa técnica era psicologicamente devastadora. Quando alguém explica longamente por que está recusando algo, oferece múltiplos pontos que podem ser atacados e debatidos. Coolidge não oferecia esses pontos. Sua recusa era um muro sólido, sem rachaduras onde cunhas argumentativas pudessem ser inseridas. Existe um princípio fundamental em jogo aqui, que Coolidge compreendeu instintivamente. Explicações são sinais de fraqueza percebida. Quando você sente necessidade de explicar exaustivamente suas decisões, inconscientemente comunica insegurança sobre essas decisões. Sinaliza que está aberto a questionamentos, que pode ser convencido a mudar de ideia, que sua autoridade não é absoluta. Coolidge jamais caía nessa armadilha. Suas decisões eram apresentadas como fatos consumados, não como propostas abertas à discussão. E funcionava. Durante seus anos na presidência de 1923 a 1929, ele manteve controle notável sobre o governo, apesar de ser constantemente subestimado por adversários que confundiam seu silêncio com falta de inteligência ou vontade. Um senador certa vez comentou: frustrado, Coolidge não discute, ele simplesmente decide e você descobre depois que perdeu, antes mesmo de saber que estava jogando. Essa
Era exatamente a intenção. Ao falar menos, Coolidge controlava mais. Não desperdiçava capital político em debates intermináveis. Não se desgastava defendendo cada posição, simplesmente exercia seu poder, silenciosamente, eficientemente. As coletivas de imprensa de Coolidge eram lendárias mas não pelo que era dito, e sim pelo que não era. Jornalistas da época relatam sessões frustrantes onde dezenas de perguntas eram feitas e Coolidge respondia com variações de 100 comentários. Não tenho informações sobre isso, ou simplesmente permanecia em silêncio, olhando para o jornalista até que ele, desconfortável, passasse para outra pergunta. Um repórter veterano de Washington calculou certa vez que em uma coletiva de 45 minutos, Coolidge pronunciou menos de 200 palavras no total. Para contexto, um adulto médio fala cerca de 150 palavras por minuto em conversação normal. Coolidge estava operando a menos de 5% dessa taxa, mas aqui está o detalhe fascinante. Essa tática não diminuiu sua cobertura na imprensa. Pelo contrário, os jornais estavam obcecados com ele precisamente porque era tão difícil extrair informações dele. Cada palavra que pronunciava virava manchete. Suas expressões faciais eram analisadas como hieróglifos egípcios. Coolidge havia descoberto o que profissionais de relações públicas modernos levaram décadas para entender. Escassez cria valor. Quando suas palavras eram raras, cada uma delas se tornava preciosa. Quando informações sobre suas verdadeiras opiniões eram difíceis de obter, a mídia e o público ficavam ainda mais interessados nele. Compare isso com políticos que dão entrevistas longas e detalhadas constantemente. Suas palavras se tornam comuns, banalizadas. Contradições inevitáveis aparecem. Declarações mal interpretadas geram crises. Coolidge evitou todos esses problemas simplesmente recusando-se a jogar esse jogo. É impossível falar de Coolidge sem mencionar que sua presidência coincidiu com um dos períodos de maior prosperidade econômica na história americana, menos os loucos anos 20. Historiadores debatem até hoje quanto dessa prosperidade foi resultado direto das políticas de Coolidge versus circunstâncias econômicas mais amplas. Mas o que é indiscutível é que sua filosofia de governo, resumida na frase "O negócio da América é fazer negócios", era perfeitamente compatível com sua economia de palavras. Coolidge acreditava em governo mínimo e interferência mínima. Não fazia longos discursos sobre o que o governo deveria fazer, porque acreditava que o governo deveria fazer menos. Sua filosofia política e sua personalidade silenciosa se reforçavam mutuamente. Ele cortou impostos, reduziu a dívida nacional e manteve o governo federal pequeno, tudo enquanto dizia o mínimo possível publicamente. Não tentava vender suas políticas com retórica grandiosa. Simplesmente as implementava e deixava os resultados falarem por si. Essa abordagem tinha uma lógica poderosa. Resultados reais não precisam de decoração verbal. Se a economia está crescendo, os empregos aumentando e a prosperidade se espalhando, por que gastar energia em propaganda? Os fatos falam mais alto que 1000 discursos. A presidência de Coolidge demonstra várias dimensões da Lei 4 em ação. Primeiro, o silêncio cria mistério, e mistério gera fascínio. As pessoas elas são naturalmente atraídas para aquilo que não entendem completamente. Ao permanecer parcialmente enigmático, Coolidge mantinha atenção constante. Segundo, falar menos significa errar menos. Cada palavra pronunciada é uma oportunidade potencial para erro, mal entendido ou manipulação futura. Coolidge minimizou essas oportunidades. Terceiro, quem fala menos ouve mais. Coolidge absorvia quantidades enormes de informação enquanto outros desperdiçavam energia tentando impressioná-lo ou decifrar suas intenções. Quarto, explicações enfraquecem a autoridade. A necessidade constante de justificar-se comunica insegurança. Coolidge nunca se justificava, portanto nunca parecia inseguro. Quinto, respostas curtas controlam conversas. Paradoxalmente, aquele que fala menos frequentemente controla mais a dinâmica de uma interação. Coolidge demonstrou isso repetidamente. A história de Calvin Coolidge prova que a Lei 4 não é mero truque psicológico ou tática manipulativa. É um princípio profundo de exercício de poder que, quando aplicado consistentemente, transforma completamente a dinâmica de influência e autoridade. No próximo bloco, viajaremos ainda mais fundo na história, para as cortes reais da Europa, onde o silêncio não era apenas uma ferramenta política, mas literalmente
uma questão de vida ou morte. Versalhes, 1680. O palácio mais magnífico já construído na Europa Ocidental brilha sob o sol francês. Dentro de seus salões dourados, 300 nobres aguardam ansiosamente qualquer sinal, qualquer gesto, qualquer palavra do homem mais poderoso do continente, Luís XIV, o Rei Sol. O rei atravessa a Galeria dos Espelhos. Seus passos ecoam no mármore polido. Centenas de olhos o seguem. Todos querem sua atenção, sua aprovação, uma palavra, um aceno, mas Luís caminha em silêncio majestoso. Seu rosto uma máscara impenetrável de calma real. Ele olha fixamente para frente. Não reconhece ninguém, não fala com ninguém. Então, subitamente, diante de um jovem conde, 2 segundos de contato visual. Nada é dito. O rei continua caminhando. Aquele conde acaba de se tornar o homem mais invejado da corte, porque Luís XIV o notou. E na economia brutal do poder em Versalhes, ser notado pelo rei menos, mesmo em silêncio, valia mais que ouro. Esta cena, documentada em dezenas de memórias de cortesãos da época, ilustra uma das aplicações mais sofisticadas da Lei 4 na história, o uso sistemático do silêncio e da economia de palavras para controlar uma aristocracia inteira. Luís XIV não herdou um trono estável. Quando criança, havia experimentado a Fronda menos uma rebelião de nobres que quase destruiu a monarquia francesa. Ele cresceu entendendo uma verdade fundamental. Nobres poderosos são nobres perigosos. Eles precisavam ser controlados, mas não através de repressão brutal que geraria ressentimento e novas rebeliões. A solução de Luís foi genial e profundamente ligada à Lei 4, transformar a corte em um teatro, onde ele controlava completamente o acesso à comunicação real. Em Versalhes, tudo girava em torno do rei, mas o rei era fundamentalmente inacessível. Ele estava presente fisicamente. Os nobres o viam todos os dias menos, mas estava ausente comunicativamente. Não conversava casualmente, não explicava suas decisões, não se justificava. Cada palavra que pronunciava era pesada, medida, carregada de significado. Luís desenvolveu um elaborado sistema de rituais diários, o leva despertar real e o culcher deitar real, menos onde nobres privilegiados podiam assistir o rei acordar e dormir. Parece bizarro para sensibilidades modernas, mas na lógica do poder absolutista fazia sentido perfeito. Transformava momentos íntimos em cerimônias públicas onde o rei permanecia silenciosamente, majestoso enquanto centenas competiam pela honra de estar presentes. Durante essas cerimônias, Luís raramente falava. Um gesto indicava que camisa desejava vestir. Um olhar sinalizava aprovação ou desagrado. Palavras eram raríssimas e, portanto, imensamente valiosas. O Duque de Saint-Simon, cronista meticuloso da vida em Versalhes, registrou inúmeros exemplos do poder devastador das raras palavras de Luís XIV. Em uma ocasião, o marquês havia cometido alguma indiscrição política menor, nada que justificasse punição formal, mas suficiente para desagradar o rei. Durante as semanas, Luís simplesmente não olhou para o marquês, não falou com ele. Era como se o homem não existisse. O marquês caiu em depressão profunda. Sua influência na corte evaporou instantaneamente. Outros nobres o evitavam, temendo que a associação com alguém em desgraça os contaminasse. Finalmente, após meses de agonia psicológica, o rei estava passando pelo corredor onde o marquês aguardava desesperadamente. Luís parou, olhou diretamente para ele e pronunciou uma única frase. Não o vejo há algum tempo. Nada mais. Apenas isso. Mas essas 6 palavras foram interpretadas como perdão real. O marquês chorou abertamente de alívio. Sua posição estava restaurada. Uma única frase simples havia remetido meses de exílio social. Este incidente ilustra algo crucial sobre a Lei 4. Quando você fala raramente, suas palavras não apenas ganham peso, elas ganham poder quase mágico. As pessoas leem significados profundos mesmo nas declarações mais simples. Interpretam, analisam, buscam camadas de intenção. Se Luís fosse um rei tagarela, constantemente explicando suas ações e opiniões, essa frase não teria significado nada, mas porque suas palavras eram raras como diamantes. Cada uma delas podia mudar destinos.
A economia verbal de Luís XIV não se limitava à vida da corte doméstica. Era também uma arma diplomática formidável. Quando embaixadores estrangeiros eram recebidos em audiência real, enfrentavam um protocolo intimidador. Luís os recebia sentado em seu trono, elevado acima deles. O embaixador fazia seu discurso preparado, frequentemente longo, cheio de cumprimentos e propostas diplomáticas. Luís ouvia em silêncio absoluto. Não reagia. Não fazia perguntas. Seu rosto permanecia impassível como uma estátua de mármore. Quando o embaixador terminava, Luís simplesmente acenava, indicando que a audiência havia terminado. Nenhuma resposta, nenhuma negociação, nenhuma indicação do que o rei pensava. O embaixador saía completamente no escuro sobre se sua missão havia sido bem-sucedida ou desastrosa. Semanas depois, às vezes meses, a resposta francesa chegava através de canais diplomáticos normais. Essa técnica tinha múltiplos benefícios estratégicos. Primeiro, Luís nunca se comprometia prematuramente. Ele tinha todo o tempo do mundo para considerar propostas antes de responder. Segundo, embaixadores não podiam ler suas reações ou ajustar suas propostas em tempo real, baseado no feedback real. Terceiro, a própria experiência da audiência era psicologicamente intimidadora. Falar para uma estátua silenciosa gera ansiedade profunda, colocando o orador em desvantagem psicológica. Quarto, Luís mantinha a aura de mistério e poder absoluto. Um rei que debate é um rei que pode ser influenciado. Um rei que simplesmente ouve e depois decide é um rei que controla completamente a situação. Antes de continuarmos mais profundamente nesta jornada histórica, quero lembrar-lo de algo importante. Se você está fascinado por estas histórias e quer mergulhar ainda mais fundo nas 48 leis que governam o poder humano, o livro As 48 Leis do Poder de Robert Greene está disponível na Amazon. O link está na descrição deste vídeo. Como o canal Uma Dose de Conhecimento não é monetizado, sua compra através do nosso link ajuda diretamente a manter este conteúdo chegando até você. É um investimento em seu próprio conhecimento que simultaneamente apoia a continuidade deste trabalho. Cruzemos o Canal da Mancha, algumas décadas antes de Luís XIV, para encontrar outra mestra absoluta da Lei 4, Elizabeth I da Inglaterra. A história de Elizabeth é particularmente fascinante porque ela aprendeu o poder do silêncio da maneira mais brutal possível. Quando falar, poderia literalmente matá-la. Durante o reinado de sua mãe Hermann, Maria, e menos conhecida como Maria, a sanguinária, Elizabeth vivia em perigo constante. Como protestante e herdeira potencial do trono, ela era uma ameaça à rainha católica. Qualquer palavra errada, qualquer declaração que pudesse ser interpretada como traição, e Elizabeth perderia sua cabeça. Ela foi interrogada múltiplas vezes, acusada de conspirar contra a rainha, pressionada a confessar, a implicar outros, a revelar suas verdadeiras lealdades religiosas. Elizabeth desenvolveu uma técnica de sobrevivência que depois se tornaria sua marca registrada como rainha. Ela respondia perguntas sem realmente responder nada. Suas declarações eram obras-primas de ambiguidade. Ela podia falar por minutos sem revelar uma única informação útil para seus interrogadores. Quando não podia evitar responder diretamente, ela simplesmente ficava em silêncio. Suportava as consequências do silêncio, prisão prolongada na Torre de Londres menos, mas nunca dava aos seus inimigos as palavras que poderiam ser usadas para condená-la. Essa experiência traumática ensinou Elizabeth uma lição que ela jamais esqueceria. O silêncio é escudo impenetrável. Palavras não ditas não podem ser distorcidas, usadas contra você ou transformadas em evidência de traição. Quando Elizabeth finalmente se tornou rainha em 1558, ela trouxe essa filosofia para o centro do poder e a aplicou com maestria devastadora. A questão mais premente de seu reinado era o casamento. Toda a Europa queria saber com quem a rainha Elizabeth se casaria. Isso determinaria alianças internacionais, o futuro da Inglaterra, o equilíbrio de poder no continente. Elizabeth foi cortejada por reis, príncipes e nobres de toda a Europa. Cada proposta vinha carregada de implicações políticas enormes. Casar com um príncipe espanhol significaria aproximação com a Espanha católica. Casar com um nobre francês mudaria o jogo de poder completamente. Por décadas, literalmente décadas, Elizabeth manteve todos em suspense. Ela ouvia propostas, sorria
enigmaticamente. Fazia comentários vagos sobre considerar seriamente a oferta, mas nunca se comprometia com nada. Seus próprios conselheiros a pressionavam constantemente. Majestade, precisa decidir. O reino precisa de um herdeiro. Elizabeth ouvia educadamente e então mudava de assunto. Esta estratégia de Nao-de-Cesazo era, na verdade, uma decisão brilhante. Enquanto permanecesse potencialmente disponível para casamento, Elizabeth mantinha múltiplas potências europeias interessadas em mantê-la feliz. Espanha esperava que ela pudesse casar com um príncipe espanhol. França tinha esperanças similares. Nenhum deles queria antagonizá-la completamente enquanto existisse essa possibilidade, se Elizabeth tivesse declarado abertamente que nunca se casaria. Como de fato foi o caso, teria perdido essa alavancagem diplomática. Se tivesse escolhido um pretendente específico, teria feito inimigos de todos os outros, ao permanecer silenciosa sobre suas verdadeiras intenções, ao nunca explicar completamente sua posição. Elizabeth manteve a Inglaterra em posição de força desproporcional para uma ilha relativamente pequena, enfrentando impérios continentais massivos. Um dos momentos mais famosos do reinado de Elizabeth demonstra perfeitamente a Lei 4 em ação. Seu discurso ao parlamento em 1566. O parlamento estava pressionando intensamente por uma decisão sobre casamento e sucessão. Elizabeth concordou em dirigir-se a eles pessoalmente. Todos esperavam que finalmente ela anunciasse sua decisão. Elizabeth subiu ao pódio e deu um discurso magistral. Falou eloquentemente sobre seu amor pela Inglaterra, seu compromisso com o bem-estar de seus súditos, sua profunda consideração pela questão do casamento. Quando terminou, os parlamentares perceberam atordoados. Ela havia falado por quase 1 hora sem revelar absolutamente nada sobre suas intenções reais. Tinha sido um tour de force retórico que usou milhares de palavras para comunicar essencialmente. Vou decidir quando eu quiser, não quando vocês quiserem. Esta é uma lição avançada da Lei 4. Às vezes você precisa falar, mas pode falar sem realmente dizer nada substantivo. Elizabeth dominava essa arte. Podia discursar longamente quando necessário, mas mantinha suas verdadeiras intenções e pensamentos cuidadosamente guardados. A ambiguidade estratégica de Elizabeth Stendhal também as questões religiosas que rasgavam a Europa da época. Inglaterra havia oscilado violentamente entre protestantismo e catolicismo nos reinados anteriores. Elizabeth herdou um reino profundamente dividido. Qualquer posição religiosa clara alienaria metade do país. Sua solução? Estabelecer uma igreja oficial que era protestante em doutrina, mas mantinha elementos católicos em ritual e estrutura. Então, recusar-se a definir precisamente o que essa igreja acreditava em vários pontos teológicos controversos. Quando teólogos católicos ou protestantes mais radicais a pressionavam para esclarecer posições doutrinais específicas, Elizabeth simplesmente não respondia ou dava respostas deliberadamente vagas. O resultado dessa ambiguidade foi genial. Tanto católicos moderados quanto protestantes moderados podiam encontrar algo para aceitar na igreja elisabetana. Ela não satisfazia os extremistas de nenhum lado, mas criava um meio-termo funcional que a maioria da população podia tolerar. Se Elizabeth tivesse insistido em definir precisamente cada ponto doutrinário, teria garantido o conflito eterno. Ao manter silêncio estratégico sobre detalhes específicos, ela criou espaço para coexistência. As histórias de Luís XIV e Elizabeth I revelam dimensões adicionais cruciais da Lei 4. A economia de palavras pode ser usada para criar e manter aura de poder sobrenatural. Tanto Luís quanto Elizabeth pareciam quase divinos aos seus súditos, parcialmente porque eram comunicativamente inacessíveis. O silêncio força outros a projetarem suas próprias interpretações, esperanças e medos. Isso pode ser estrategicamente mais útil que comunicar claramente suas intenções. Em situações de perigo, o silêncio é frequentemente a defesa mais segura. Elizabeth aprendeu isso durante seu período de vulnerabilidade e nunca esqueceu a lição. Ambiguidade deliberada pode ser mais poderosa que clareza absoluta quando se governa populações divididas ou se navega situações complexas com múltiplos interesses conflitantes. No próximo bloco, exploraremos como a Lei 4 foi aplicada não apenas em contextos políticos, mas também militares, onde o silêncio e a economia de informação podiam significar a diferença entre vitória gloriosa e derrota catastrófica. Abril de 1865, a Guerra Civil Americana,
o conflito mais sangrento da história dos Estados Unidos está finalmente chegando ao fim. Na pequena vila de Appomattox Court House, Virgínia, dois homens se encontram em uma casa simples para decidir o destino de uma nação. De um lado, o general Robert E. Lee, menos comandante do exército confederado, aristocrata virginiano, eloquente e educado nas melhores tradições militares do século XIX. Do outro, o General Ulysses S. Grant, menos comandante das forças da União. Filho de um curtidor de couros, conhecido por sua taciturnidade quase brutal. Lee chega impecavelmente vestido, usando sua melhor farda de gala, espada cerimonial ao lado. Ele esperava este momento menos a rendição, e preparou-se para ele com toda a dignidade que sua posição exigia. Grant aparece usando o uniforme de soldado comum, empoeirado da cavalgada, sem espada, sem pompa. Os dois homens conversam brevemente. Lee, desconfortável mas eloquente, tenta preservar alguma dignidade na derrota. Fala sobre os velhos tempos, quando ambos serviram juntos no exército mexicano, sobre honra militar, sobre as circunstâncias difíceis. Grant ouve, não responde com grandiosas declarações sobre vingança ou triunfo. Não humilha, não discursa sobre a justiça da causa da União. Simplesmente ouve e então, com palavras mínimas, estabelece termos de rendição generosos. Os soldados confederados podem voltar para casa. Podem manter seus cavalos para as colheitas da primavera. Oficiais mantêm suas espadas pessoais. Lee, esperando algo muito pior, fica visivelmente aliviado. A reunião termina em menos de 1 hora. Grant escreve os termos em 1,5 páginas, sem floreios, sem retórica, apenas fatos simples e termos claros. Esta cena final encapsula perfeitamente o estilo de comando de Grant durante toda a guerra -1, estilo baseado fundamentalmente na Quarta Lei e que se provou superior aos métodos mais elaborados e verbosos de virtualmente todos os outros generais da época. Quando Grant assumiu o comando supremo dos exércitos da União em 1864, ele herdou uma situação desesperadora. Durante 3 anos, a União havia sofrido derrota após derrota no teatro oriental da guerra. Generais eloquentes como George McClellan haviam criado exércitos magníficos, desenvolvido planos elaboradíssimos explicados em detalhes intermináveis e depois falhado miseravelmente na execução. Grant era o oposto absoluto. Suas ordens eram notoriamente breves. Um de seus comandantes subordinados certa vez comentou: Grant pode colocar em 3 linhas o que outros generais precisam de 3 páginas para dizer. E aquelas 3 linhas são mais claras que as 3 páginas de qualquer outro. Mas a economia verbal de Grant não era apenas questão de estilo, era estratégia calculada com múltiplas dimensões. Primeiro, ordens curtas não podem ser mal interpretadas tão facilmente quanto instruções elaboradas. Quanto mais você explica, mais oportunidades cria para confusão e mal-entendidos. Grant eliminava essas oportunidades sistematicamente. Segundo, Grant raramente explicava a seus comandantes subordinados o plano maior ou a estratégia geral. Dava-lhe suas ordens específicas e confiava que as executariam. Isso tinha o efeito de compartimentalizar informações. Se um comando fosse capturado ou um oficial traísse a causa, o inimigo obteria apenas fragmentos do quadro maior, nunca a estratégia completa. Terceiro, não explicar planos em detalhes, evitava debates intermináveis. Vários generais da União, antes de Grant, haviam perdido tempo precioso em conselhos de guerra onde cada subordinado oferecia opiniões e objeções. Grant simplesmente decidia e ordenava. Não havia espaço para debate porque ele não fornecia os detalhes que possibilitariam um contra-argumentiquê informada. A campanha de Vicksburg em 1863 demonstra a Quarta Lei em nível estratégico magistral. Vicksburg, no Mississippi, era a chave para controlar todo o rio Mississippi e, portanto, para dividir a Confederação ao meio. Era magnificamente fortificada e considerada praticamente inexpugnável. Múltiplos comandantes da União haviam tentado capturá-la e falhado. Grant desenvolveu um plano audacioso e profundamente não convencional: marchar seu exército pela margem oeste do Mississippi, cruzar o rio abaixo de Vicksburg, então atacar a cidade por trás, cortando-a de reforços e suprimentos. O plano violava praticamente todas as regras da guerra convencional. Grant estaria cortando suas próprias linhas de suprimento, operando em território inimigo sem base segura,
arriscando seu exército inteiro em uma manobra ousada. Se Grant tivesse explicado este plano detalhadamente aos seus superiores em Washington antes de executá-lo, eles teriam ordenado que parasse se tivesse discutido com todos os seus subordinados. Muitos teriam objetado e possivelmente sabotado a operação por cautela excessiva. Então Grant simplesmente não explicou. Começou a mover tropas, emitiu ordens breves específicas e só quando estava completamente comprometido com a manobra, menos quando já era tarde demais para ser impedido, é que seus superiores entenderam completamente o que ele estava fazendo. O resultado? Uma das campanhas militares mais brilhantes da história americana, Vicksburg foi sitiada e capturada. O Mississippi ficou sob controle da União. A Confederação foi efetivamente cortada ao meio. O curso da guerra mudou decisivamente. Grant alcançou isso parcialmente por sua genialidade tática, mas também porque usou o silêncio estrategicamente para executar um plano que nunca teria sido aprovado se tivesse sido totalmente explicado antecipadamente. Para entender verdadeiramente o poder da abordagem de Grant, compare-o com George McClellan menos o general que comandou o exército do Potomac. Antes dele, McClellan era tudo que Grant não era: eloquente, educado, carismaticamente político, adorado por suas tropas, por seu cuidado paternal. Ele escrevia cartas e relatórios elaboradíssimos, explicava seus planos com detalhes minuciosos, consultava constantemente com subordinados e superiores, e ele estava constantemente paralisado por sua própria eloquência. McClellan passava meses planejando e explicando campanhas que Grant teria executado em semanas. Quando finalmente movia-se, telegrafava constantemente para Washington, explicando cada decisão, cada movimento, cada preocupação. Este fluxo constante de comunicação criava problemas múltiplos. Políticos em Washington sentiam-se empoderados para questionar cada decisão de McClellan, porque ele explicava tudo. Grant, comunicando minimamente, deixava menos espaço para interferência política. Os elaborados planos de McClellan frequentemente vazavam. Espiões confederados tinham tempo amplo para entender suas intenções porque ele as discutia incessantemente. Grant mantinha segredo operacional rigoroso, através do simples expediente de não falar sobre seus planos. McClellan tornava-se prisioneiro de suas próprias explicações, uma vez que havia explicado por que algo deveria ser feito de determinada maneira. Sentia-se comprometido com aquela abordagem mesmo quando as circunstâncias mudavam. Grant, nunca explicando completamente seu raciocínio, mantinha flexibilidade para adaptar-se. O presidente Lincoln finalmente removeu McClellan do comando, frustrado com sua paralisia por análise excessiva. Quando encontrou Grant, encontrou o oposto, um homem de ação que falava pouco, mas entregava resultados. Voltemos algumas décadas, para a Guerra Revolucionária Americana e outro exemplo poderoso da Quarta Lei em contexto militar. George Washington enfrentando a conspiração de Nuremberg, março de 1783. A guerra contra a Grã-Bretanha está essencialmente terminada, mas o Tratado de Paz ainda não foi assinado. O exército continental está acampado em Nuremberg, Nova York, e está à beira de um motim. Os soldados não foram pagos há meses. Oficiais estão furiosos. Cartas anônimas circulam incitando o exército a marchar sobre o Congresso Continental e tomar pela força o que lhes é devido. É potencialmente o fim da República Americana antes mesmo de começar. Verdadeiramente, um golpe militar transformaria os Estados Unidos em uma ditadura. Washington convoca uma reunião de oficiais. Ele sabe que muitos estão simpatizando com a ideia de rebelião. A sala está tensa, hostil mesmo. Estes homens seguiram Washington através de anos de guerra, fome e miséria. Agora sentem-se traídos por um governo que não honra suas promessas. Washington entra, o silêncio cai sobre a sala. Ele começa a ler uma carta que preparou, mas há um problema, menos ele está tendo dificuldade para ler o texto. Então Washington faz algo que ninguém o havia visto fazer antes. Ele tira um par de óculos do bolso e antes de colocá-los, diz apenas uma frase, suave e carregada de emoção contida. Senhores, vocês me permitirão colocar meus óculos, pois não apenas fiquei grisalho, mas quase cego, no serviço de meu país. Depois disso, silêncio. Washington não elabora. Não faz um discurso dramático sobre sacrifício e patriotismo. Não precisa aquela única frase simples,
aquele único gesto vulnerável. Dizem tudo, oficiais veteranos começam a chorar abertamente. A tensão na sala evapora instantaneamente. O momento de perigo passou. A conspiração morre ali mesmo. Washington poderia ter dado um longo discurso moralista. Poderia ter apelado para a honra, dever, patriotismo, com retórica elaborada. Mas ele entendeu algo fundamental. Um momento de vulnerabilidade autêntica, comunicado com economia absoluta, é infinitamente mais poderoso que 1000 palavras de retórica. Wall Street, 1907, os Estados Unidos estão à beira do colapso financeiro total. Bancos estão quebrando como dominós, pânico nas ruas, corridas bancárias esvaziam instituições centenárias em poucas horas. O governo federal não tem capacidade para intervir menos ainda. Não existe um banco central americano. Em meio ao caos, um homem de 70 anos senta-se calmamente em sua biblioteca particular em Manhattan. Banqueiros, industriais e políticos desesperados fazem fila para vê-lo, implorando por ajuda. Este homem é John Pierpont Morgan, o banqueiro mais poderoso da América, talvez do mundo. Morgan os recebe um de cada vez. Ouve suas súplicas, suas propostas, suas confissões desesperadas sobre quanto estão à beira da falência. Ele não diz quase nada, apenas observa com seus olhos penetrantes e intimidadores uma característica física que ele usava com efeito psicológico devastador. Após cada reunião, os homens saem sem ter ideia se Morgan os ajudará ou deixará que afundem. Horas depois, às vezes dias, ele envia mensagens breves. Concederei o empréstimo sob estes termos ou simplesmente não. Durante as semanas, Morgan essencialmente comandou sozinho a resposta à crise financeira. Decidiu quais bancos salvar e quais deixar morrer. Forçou fusões entre instituições, organizou consórcios de emergência e fez tudo isso usando o mínimo, de palavras possível, mantendo todos, inclusive o próprio presidente dos Estados Unidos, menos na escuridão sobre suas verdadeiras intenções até o último momento. Por que essa abordagem funcionou tão bem? Morgan entendia algo fundamental sobre negociações de alto risco. Quanto mais você fala, mais revela sobre sua posição, suas necessidades e suas fraquezas. Os banqueiros que vinham suplicar ajuda estavam em posição desesperada. Alguns estavam literalmente falindo. Eles falavam muito, porque pessoas desesperadas sempre falam demais. Explicavam exaustivamente suas situações, tentavam justificar por que mereciam ser salvos, revelavam detalhes íntimos sobre suas operações. Morgan apenas ouvia, absorvia toda essa informação e não revelava absolutamente nada sobre sua própria situação financeira, suas prioridades ou seus critérios para decidir quem ajudar. Essa assimetria de informação dava-lhe poder tremendo. Ele sabia tudo sobre a posição de cada negociador. Eles não sabiam nada sobre a dele. Portanto, quando chegava a hora de ditar termos, Morgan estava em posição incomparavelmente superior. Além disso, o silêncio de Morgan criava ansiedade psicológica profunda. Quando você está desesperado e a pessoa que controla seu destino simplesmente olha para você sem dizer nada, você começa a preencher esse silêncio mentalmente. Imagina o pior: sua ansiedade aumenta exponencialmente. Essa ansiedade amplificada, ela fazia os negociadores fazerem concessões que nunca fariam em circunstâncias normais. Aceitavam termos draconicamente favoráveis a Morgan simplesmente para acabar com a tortura psicológica da incerteza. Um banqueiro que negociou com Morgan durante a crise de 1907, mais tarde escreveu: 5 minutos sob aquele olhar silencioso pareciam 5 horas. Você aceitaria quase qualquer coisa apenas para fazer aquilo terminar. A aplicação da Lei 4 talvez atinja seu ápice psicológico, mais puro nas técnicas de interrogatório, onde o silêncio pode literalmente quebrar a vontade humana. Interrogadores profissionais, sejam policiais investigando crimes ou agentes de inteligência, extraindo informação de espiões capturados. Há muito reconhecem que o silêncio é frequentemente mais eficaz que qualquer forma de coerção verbal ou física. A técnica é devastadoramente simples. Você faz uma pergunta e então simplesmente espera. Não repete a pergunta, não pressiona, não ameaça. Apenas olha para o interrogado e espera em silêncio absoluto. Para a maioria das pessoas, esse silêncio torna-se insuportável em menos de 30 segundos. Seres humanos têm aversão profunda e quase patológica a silêncios prolongados em interações sociais. É uma característica evolutiva. Menos silêncio em situações sociais historicamente sinalizava
perigo, rejeição ou conflito iminente. Então, o que acontece? O interrogado começa a falar, não porque foi forçado, mas simplesmente para preencher o vazio psicologicamente intolerável. E uma vez que começa a falar, frequentemente revela muito mais do que pretendia. Há casos documentados de criminosos que permaneceram em silêncio durante horas de interrogatório agressivo com ameaças e pressões, apenas para desmoronar e confessar após minutos de um interrogador simplesmente sentando-se silenciosamente, olhando para eles. Psicólogos sociais também realizaram experimentos fascinantes sobre o poder do silêncio em contextos cotidianos. Um dos mais reveladores é o chamado experimento do elevador. Pesquisadores colocavam confederados em elevadores com sujeitos reais. Os confederados eram instruídos a simplesmente ficarem em silêncio quando o sujeito tentava fazer conversa educada que andar, ou frio hoje, não. Os resultados eram notáveis. A maioria dos sujeitos tornava-se visivelmente desconfortável em segundos. Alguns tentavam preencher o silêncio com tagarelice nervosa. Outros ficavam claramente ansiosos, mudando o peso de um pé para outro, evitando o contato visual. O mais interessante, quando questionados depois, muitos sujeitos relataram que começaram a questionar seu próprio comportamento. Fiz algo errado? Ofendi essa pessoa de alguma forma? Por que não responderam? Este experimento demonstra algo crucial. O silêncio não é neutro. É uma força ativa que cria desconforto psicológico e faz as pessoas questionarem a si mesmas. E esse mecanismo opera não apenas em elevadores, mas em todas as interações humanas, nas mãos de alguém que entende a Lei 4. Esse mecanismo pode ser usado com precisão cirúrgica para ganhar vantagem em negociações, entrevistas de emprego, confrontos pessoais e inúmeras outras situações. Steve Jobs, cofundador da Apple, foi outro mestre da Lei 4. Jobs era famoso por suas reuniões, onde aplicava o que ficou conhecido como o olhar de Jobs. Após uma apresentação, Jobs frequentemente ficava em silêncio, apenas olhava para o apresentador. Segundos passavam, depois minutos. O silêncio alongava-se até tornar-se quase fisicamente doloroso. Executivos experientes, acostumados a lidar com conselhos e investidores poderosos, relatavam sentir-se como crianças sob aquele olhar. A urgência de preencher o silêncio, de explicar mais, de justificar-se, tornava-se quase irresistível. E muitos cediam, começavam a falar nervosamente, frequentemente revelando dúvidas sobre suas próprias ideias, admitindo fraquezas que não tinham intenção de mostrar, fazendo concessões que Jobs nem havia pedido. Jobs raramente precisava argumentar contra ideias ruins. Seu silêncio fazia o trabalho por ele. As pessoas argumentavam contra suas próprias propostas sob pressão daquele olhar. Por outro lado, quando ele finalmente falava, suas palavras tinham peso tremendo. Uma simples frase, "Isso é incrível" ou "Isso não é Apple", carregava mais impacto do que longos discursos de outros executivos, porque suas palavras eram raras e medidas. Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos da história, aplicou a Lei 4 de forma diferente, mas igualmente eficaz. Buffett é conhecido por ser comunicativo em suas cartas anuais aos acionistas, leituras obrigatórias no mundo financeiro. Mas sobre suas estratégias de investimento em tempo real, ele é silencioso como uma pedra. Quando a mídia especula sobre o que Buffett está comprando ou vendendo, ele raramente comenta. Quando analistas tentam extrair informações, encontram apenas silêncio educado. Essa estratégia evita que outros investidores comprem ações antes dele, impede que suas palavras movimentem um mercado e mantém um mistério que amplifica sua reputação quase mítica. Buffett fala quando quer, em suas cartas, onde controla completamente a narrativa e o momento. No resto do tempo, permanece estrategicamente em silêncio. Negociadores de reféns também descobriram que, às vezes, o silêncio é a melhor resposta a ameaças. Quando um sequestrador está agitado e ameaçando violência, o instinto de muitos é responder rapidamente. Mas negociadores experientes sabem, o silêncio pode ser mais poderoso. Deixam o sequestrador falar até se esgotar. O silêncio força o outro a continuar revelando mais sobre si, suas motivações e medos, informações cruciais para resolver a situação. Um negociador veterano da Polícia Federal norte-americana disse: "Meu trabalho não é falar, é fazer eles falarem. E a melhor maneira de fazer alguém falar
é calar a boca e ouvir terapeutas. Também sabem que o silêncio é uma ferramenta poderosa. Quando um paciente faz uma pausa, terapeutas inexperientes tentam preencher o silêncio com perguntas. Os experientes esperam e o que vem depois do silêncio é quase sempre mais profundo e revelador. O mesmo vale para relacionamentos pessoais. Casais sábios aí lá aprendem que nem tudo precisa ser dito. Às vezes, o silêncio evita discussões desnecessárias. Um olhar pode dizer mais que 1000 palavras. Pais descobrem que com filhos adolescentes, falar menos é mais eficaz do que longos sermões. Essas histórias elas mostram que a Lei 4 ele não é apenas para reis, generais ou bilionários. Ela funciona em qualquer relação humana. Quem fala menos mantém vantagem. O silêncio cria desconforto e pode ser usado com inteligência. Palavras raras, elas têm mais impacto. E, muitas vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa que existe. No próximo bloco, essas lições serão sintetizadas para mostrar como aplicar a Lei 4 de forma ética e eficaz no mundo moderno. Viajamos através de séculos de história humana, das cortes resplandecentes de Versalhes aos campos de batalha ensanguentados da Guerra Civil Americana, das salas de negociação de Wall Street aos gabinetes presidenciais da Casa Branca, das sessões de interrogatório policial aos consultórios de terapeutas. E em cada um desses contextos radicalmente diferentes, descobrimos a mesma verdade fundamental operando. Dizer sempre menos do que o necessário é uma fonte inesgotável de poder. Esta não é uma verdade moderna, não é uma tendência passageira ou uma técnica da moda, é um princípio tão antigo quanto a própria civilização humana, porque está enraizado na psicologia fundamental de como os seres humanos processam informação, avaliam autoridade e respondem à incerteza. Quando Calvin Coolidge governava através do silêncio na década de 1920, ele estava aplicando os mesmos princípios que Luiz Carlos usou 2 séculos antes. Quando Steve Jobs dominava reuniões com olhares silenciosos, operava a mesma dinâmica psicológica que Ulysses S. Grant explorou nos campos de batalha. Quando Warren Buffett se recusa a comentar sobre suas estratégias de investimento, está seguindo a mesma lógica que Elizabeth I aplicou ao navegar as águas. Traiçoeiras da política europeia do século XVI. A quarta lei transcende cultura, época e contexto, porque toca algo universal na experiência humana. Nossa profunda necessidade de compreender, nossa ansiedade diante do desconhecido, nossa tendência a preencher vazios de informação com nossas próprias projeções e medos. A psicologia moderna nos ajuda a entender precisamente por que a quarta lei funciona tão eficazmente. Primeiro, existe o efeito de escassez. Economistas há muito reconhecem que escassez aumenta o valor percebido. Este princípio não se aplica apenas a recursos materiais, mas também a informação e comunicação. Quando suas palavras são raras, cada uma delas torna-se mais valiosa. As pessoas prestam mais atenção, analisam mais cuidadosamente, levam mais a sério. Compare 2 líderes. Um que dá discursos diários sobre cada tópico imaginável e outro que fala publicamente apenas ocasionalmente. Quando o segundo finalmente fala, multidões se reúnem para ouvir. Quando o primeiro fala, as pessoas bocejam e mudam de canal. A diferença não está necessariamente no conteúdo, mas na escassez. Segundo, existe o fenômeno da projeção psicológica. Quando confrontados com ambiguidade ou falta de informação, os seres humanos inconscientemente projetam seus próprios pensamentos, medos e desejos no espaço vazio. Um líder silencioso torna-se uma tela em branco, onde seguidores projetam suas esperanças. Isso cria uma conexão emocional paradoxal, menos as pessoas sentem que o líder silencioso as entende profundamente, quando na verdade é simplesmente sua própria projeção que estão vendo refletida. Elizabeth I usou isso magistralmente, ao nunca esclarecer completamente suas posições religiosas. Permitiu que tanto católicos quanto protestantes moderados vissem nela o que queriam ver. Se tivesse sido explícita, teria alienado metade de seus súditos. Sendo ambígua, manteve ambos os lados esperançosos. Terceiro, existe o princípio da conservação de energia. Cada palavra que você pronuncia é energia gasta. Energia que poderia ser usada ouvindo, observando, analisando. Os líderes mais eficazes que estudamos Grant, Washington, Coolidge e Jobs
Todos compartilhavam uma característica, eram observadores excepcionais. E você não pode observar efetivamente se está constantemente falando. Há uma razão pela qual a natureza nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Fomos projetados para ouvir 2 vezes mais do que falamos. Aqueles que seguem esse design natural acumulam mais informação, cometem menos erros e tomam decisões melhores. Quarto, existe a dinâmica da autoridade percebida. Pesquisas em psicologia social demonstram consistentemente que figuras de autoridade são percebidas como mais confiantes e competentes quando falam menos e mais decisivamente. Explicações excessivas são subconscientemente interpretadas como sinais de insegurança. Pensem como médicos eram tradicionalmente treinados a interagir com pacientes. Diagnóstico breve, prescrição clara, poucas explicações. Isso não era necessariamente a abordagem ideal para cuidado compassivo, mas certamente reforçava a autoridade do médico. Quando médicos explicam exaustivamente cada detalhe, podem educar melhor os pacientes, mas frequentemente enfraquecem a percepção de autoridade. A quarta lei reconhece que, justa ou injustamente, a comunicação econômica é interpretada como sinal de poder e confiança. Vivemos em uma época extraordinária na história humana, menos uma era onde virtualmente todo ser humano tem capacidade de transmitir seus pensamentos para audiências potencialmente globais instantaneamente. Redes sociais, blogs, podcasts, vídeos, as plataformas de comunicação multiplicarão-se astronomicamente, e o resultado paradoxal é que vivemos também em uma era de poluição informacional sem precedentes. Todo mundo está falando constantemente sobre tudo, a cada segundo milhões de palavras são despejadas na internet. A vasta maioria delas é esquecida imediatamente, enterrada sob a avalanche seguinte de conteúdo. Neste ambiente de ruído constante, a quarta lei torna-se ainda mais poderosa. Aqueles raros indivíduos que praticam economia comunicativa destacam-se dramaticamente. Quando todo mundo está gritando, aquele que sussurra captura a atenção. Quando todos estão compartilhando cada pensamento que passa por suas cabeças. Aquele que compartilha seletivamente torna cada compartilhamento significativo. Considere figuras públicas modernas que mantêm presença mínima em redes sociais, mas máximo impacto. Cada postagem deles era milhões de interações porque são raras. Compare-os com celebridades que postam dezenas de vezes diariamente. Suas postagens individuais geram cada vez menos engajamento porque perderam escassez e, portanto, valor. A lição da quarta lei para a era digital é clara. Resistir à compulsão de compartilhar constantemente, cada palavra que você coloca publicamente dilui o valor de todas as outras. Curar seu conteúdo, falar menos, mas com mais impacto, é o caminho para a influência genuína em um mundo saturado de barulho. É crucial abordar uma questão ética fundamental. A quarta lei é manipulação? É moralmente aceitável usar silêncio estrategicamente para ganhar vantagem sobre outros? A resposta, como com a maioria das ferramentas poderosas, depende inteiramente de como e por que você a usa. Uma faca pode salvar vidas nas mãos de um cirurgião ou tirar vidas nas mãos de um assassino. A ferramenta é moralmente neutra. A intenção e a aplicação determinam a ética. Usar a quarta lei para enganar, explorar ou prejudicar outros é claramente antiético. Mas usar a quarta lei para comunicar mais efetivamente, proteger-se de manipulação ou liderar com maior impacto não é apenas ético, é frequentemente a abordagem mais responsável. Considere George Washington na crise de Nuremberg. Ele poderia ter dado um longo sermão moralista. Em vez disso, usou a economia extrema de palavras para alcançar resultado superior, preservar a república nascente. Isso foi manipulação ou liderança sábia? Considere terapeutas usando silêncio para ajudar pacientes a alcançar insights mais profundos. Isso é exploração ou prática curativa? Considere Warren Buffett mantendo silêncio sobre estratégias de investimento para proteger seus acionistas de ter suas posições destruídas por imitadores. Isso é segredo nefasto ou gestão fiduciária responsável? A ética da quarta lei reside na intenção e no resultado. Se você está usando economia de palavras para proteger informações legítimas que outros não têm direito de saber comunicar mais efetivamente, evitando confusão e mal-entendidos, criar espaço para outros revelarem suas verdadeiras posições, manter dignidade e autoridade apropriadas à sua posição ou evitar conflitos desnecessários causados por palavras precipitadas, então está aplicando a lei eticamente.
Se você está usando para enganar deliberadamente com omissões maliciosas, explorar o desconforto psicológico alheio puramente para ganho egoísta, esconder informações que outros têm direito legítimo de saber ou manipular emocionalmente, pessoas vulneráveis. Então tá abusando do princípio. A linha nem sempre é clara, mas a honestidade consigo mesmo sobre suas motivações geralmente é guia suficiente. Você não precisa ser presidente, general ou bilionário para beneficiar-se da quarta lei. Em reuniões profissionais, pratique falar por último. Deixe outros revelarem suas posições primeiro. Quando finalmente falar, seja breve e direto. Você notará que suas palavras têm mais peso. Em negociações, nunca seja o primeiro a nomear um preço se possível. Faça perguntas. Ouça. Deixe a outra parte preencher silêncios. Eles frequentemente revelarão mais do que pretendiam e farão concessões que você nem pediu. Em entrevistas de emprego, resista à tentação de preencher cada pausa nervosamente. Responda perguntas completamente, mas dê forma sucinta. Deixe o entrevistador perguntar novamente em vez de voluntariar informação excessiva que pode criar novos pontos de interrogação. Em conflitos pessoais, quando emoções estão altas, pratique a pausa antes de responder. Frequentemente, o silêncio de alguns segundos permite que emoções se assentem e previne que você diga algo que não pode retirar. E às vezes, não responder imediatamente a um ataque verbal é a resposta mais poderosa possível. Em comunicações escritas, se você está escrevendo um e-mail importante, escreva-o e então corte metade. Depois corte metade novamente. Comunicação concisa é sempre mais impactante que divagação prolífica. Em redes sociais, poste 1/10 do que você sente impulso de postar. Cuide cada postagem como se fosse sua única comunicação do mês. Você descobrirá que, quando finalmente posta, o engajamento é exponencialmente maior. Na liderança, se você está em posição de autoridade, seja gerenciando uma equipe, liderando um projeto ou criando filhos, pratique economia de instruções. Ordens claras e breves são seguidas mais efetivamente que direções prolongadas e detalhadas. Antes de finalizar, quero lembrá-lo mais uma vez, se estas histórias e lições ressoaram com você. O livro As 48 Leis do Poder de Robert Greene contém 47 outras leis igualmente fascinantes e poderosas. O link para adquiri-lo na Amazon está aqui na descrição, comprando através deste link. Você não apenas investe em seu próprio desenvolvimento, você apoia diretamente o canal, uma dose de conhecimento que não é monetizado, é uma troca simples e justa, conhecimento poderoso para você e sustentação para que possamos continuar trazendo conteúdo desta qualidade. Ironicamente, para dominar verdadeiramente a quarta lei, você precisa saber quando violá-la. Existem momentos em que falar mais, e não menos, é a escolha estratégica correta. Quando você precisa inspirar emocionalmente, discursos que movem multidões menos, como o I Have a Dream, de Martin Luther King Jr., não são exemplos de economia verbal, são torrentes eloquentes de palavras cuidadosamente escolhidas. Há momento para o silêncio estratégico e momento para a eloquência apaixonada. Quando você precisa educar ou persuadir através de argumentação complexa, algumas ideias exigem desenvolvimento extenso. Tentar comunicá-las com brevidade extrema resulta em confusão, não clareza. Quando transparência e vulnerabilidade autênticas constroem confiança mais efetivamente que mistério. Em relacionamentos íntimos, a aplicação excessiva da quarta lei cria distância emocional prejudicial. Há tempo para a economia de palavras e tempo para a abertura completa. A verdadeira maestria não está em aplicar cegamente a quarta lei em todas as situações, mas em reconhecer quando ela serve seus objetivos e quando viola lá, serve melhor. Voltemos ao começo de nossa jornada. Lembra da cena que abrimos um salão cheio de pessoas falando e um homem silencioso cujas raras palavras mudam destinos? Essa cena se repetiu inúmeras vezes através da história. Coolidge na Casa Branca, Louise Zaccarto em Versalhes, Elizabeth I enfrentando interrogadores que queriam sua cabeça. Grant planejando campanhas que salvariam uma nação, Morgan salvando o sistema financeiro americano. Jobs construindo a empresa mais valiosa do mundo. Todos eles entenderam algo que a maioria das pessoas nunca aprende. Em um mundo onde todos estão desesperados para ser ouvidos,
Aqueles que falam menos são os que realmente controlam a conversação. Esta não é uma verdade confortável para uma era que valoriza a autenticidade definida como compartilhamento constante e transparência total, mas é uma verdade testada através de 3.000 anos de história humana. O poder não flui para aqueles que mais falam, flui para aqueles cujas palavras, precisamente porque são raras, carregam um peso que nenhuma eloquência prolífica pode replicar. À medida que avançamos para um futuro cada vez mais saturado de informação e comunicação constante, a quarta lei não se torna obsoleta, menos torna-se mais relevante. A inteligência artificial pode eventualmente gerar texto mais eloquente que qualquer humano, mas nunca poderá replicar o poder do silêncio humano escolhido estrategicamente, carregado de intenção e contexto que apenas consciência genuína pode fornecer. Em um mundo onde máquinas falam incessantemente, onde algoritmos geram conteúdo infinito, onde a própria informação perde valor pela sua abundância extrema nesse mundo, a capacidade humana de escolher o silêncio, de dizer menos, de comunicar através da ausência tanto quanto da presença de palavras, pode ser uma das últimas vantagens verdadeiramente humanas. A quarta lei não é apenas sobre poder no sentido maquiavélico, é sobre dignidade, é sobre profundidade, é sobre reconhecer que nem tudo que pode ser dito precisa ser dito, que há sabedoria no silêncio, que mistério tem seu lugar, que a alma humana contém dimensões que resistem à completa articulação verbal. Os mestres do silêncio que estudamos, de Luiz Guise a Warren Buffett, não eram apenas manipuladores calculistas. Eram, em seus melhores momentos, indivíduos que entenderam que o poder genuíno não precisa constantemente anunciar-se, que a autoridade real não requer justificação incessante, que influência profunda opera frequentemente em níveis além das palavras. Se você chegou até aqui, nesta jornada através da história do silêncio e do poder, parabéns! Você investiu tempo e atenção, recursos cada vez mais preciosos em nossa era de distrações constantes. Espero que estas histórias elas tenham dado não apenas entretenimento, mas ferramentas práticas que você pode aplicar em sua própria vida. Espero que você veja negociações, conversas e interações sociais com novos olhos. Espero que você reconheça o poder que já possui simplesmente através da capacidade de escolher quando falar e quando permanecer em silêncio estratégico. Mais importante, espero que você reconheça que poder real, duradouro e transformador não é algo que alguns poucos privilegiados possuem por direito de nascimento. É algo que qualquer pessoa pode cultivar através de compreensão de princípios fundamentais como a quarta lei e aplicação disciplinada desses princípios ao longo do tempo. Se você achou este conteúdo valioso, inscreva-se no canal Uma Dose de Conhecimento agora. Ative o sininho para ser notificado quando lançarmos novos vídeos explorando as outras 47 leis do poder e inúmeros outros tópicos fascinantes sobre comportamento humano, estratégia e história. E, novamente, se você quer mergulhar profundamente em todas as 48 leis, o livro de Robert Greene está disponível na Amazon através do link na descrição. Sua compra apoia diretamente este canal não monetizado e permite que continuemos produzindo conteúdo desta qualidade e profundidade. Comentem abaixo qual história desta jornada mais ressoou com você, onde você vê a oportunidade de aplicar a quarta lei em sua própria vida. Vamos construir uma comunidade de pessoas que entendem como o poder realmente funciona e estão comprometidas em usá-lo ética e efetivamente. E lembre-se, às vezes, a coisa mais poderosa que você pode dizer é: nada